Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa noite de vitória, noite da presença do Senhor. O Senhor está aqui nessa primeira rede preciosa do ano, e eu quero desde já louvar ao Senhor por sua vida, né? Você saiu de sua casa, muitos com alguns compromissos e até com medo de sair de casa, né? Porque hoje estava previsto para chover, e o Senhor nos deu dessa bondade, né? Não choveu. Espero que chova só quando todo mundo estiver em casa, descansando com a sua família. Amém? Então, hoje é um tempo muito especial. Nós estamos dando início ao ciclo que o Senhor já programou lá na sua agenda e deseja nos abençoar aqui este ano de 2025. As Preciosas têm sido uma bênção a cada ano, transformando vidas, levando a palavra do Senhor, levando motivação, encorajamento, trabalhando a autoestima também, desenvolvendo a identidade através também do entendimento do seu valor em Deus. Então, eu creio que nós vamos continuar com tudo que o Senhor tem confiado a nós ao longo desses anos. Nesse ano especial, nós estamos trabalhando o tema A Boa Essência, e estamos declarando, sim, que vamos, na verdade, continuar espalhando a boa essência, né? A gente já tem feito isso através do testemunho de vida, da evangelização, e Deus vai nos dar novas estratégias ou potencializar as estratégias que Ele já tem nos dado para que a gente continue a fazer a obra do Senhor, famílias venham ser restauradas, porque essa é a vontade do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. E eu queria desejar falar para vocês que a Conferência Preciosas já tem data, dia 23, 24 de maio, e nós já estamos trabalhando alguns nomes que Deus está colocando no nosso coração. Já tem um nome semi-confirmado, só não vou divulgar hoje aqui, porque eu estou esperando bater mesmo o martelo, mas já está quase assim encaminhado para essa confirmação. E em breve estaremos aqui divulgando as pessoas que vão estar sendo usadas pelo Senhor, sendo recipientes do Senhor, para que a boa essência venha a ser espalhada. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Tentarei aqui correr contra o tempo, mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês é sobre a importância de marcarmos presença. A importância de, aonde chegarmos, deixarmos sim a marca da presença, da essência, o aroma agradável do Senhor naquele ambiente. E sabemos que a gente precisa, ao longo da nossa jornada, espalhar muitas essências na nossa trilha aí da vida. A missionária acabou de ressaltar uma essência muito importante, que é a essência do temor, né, que nós precisamos ter. E o temor, ele gera em nós sabedoria, né? Ele gera em nós uma busca maior pelo Senhor, ele gera em nós uma fidelidade para que a gente venha fazer a obra de Deus com mais excelência. Então, que possamos buscar esse temor, porque a Bíblia fala o quê? Que a mulher que teme ao Senhor, né? Essa será louvada. Então, quando a mulher ela teme ao Senhor, ela exala um aroma diferenciado e as pessoas percebem o temor do Senhor na vida dela. Então, a missionária já falou de uma essência muito importante na nossa vida e que devemos marcar presença, sim, aonde chegarmos com essa essência importante. E eu quero também trazer algumas outras essências, baseado, inclusive, em uma família. A Bíblia, ela traz muitos pontos importantes sobre a essência, mas eu quis trazer aqui hoje para vocês uma família que o Senhor escolheu a dedo para que
vários aromas importantes pudessem ser exalados naquela mesma casa. E a família que eu quero trazer para vocês aqui é a casa de Marta, Maria e de Lázaro. Uma casa que foi extremamente inundada por aromas específicos. E no final de tudo, aquela casa viu a glória de Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês. Vocês já podem abrir a Bíblia. Vou ler com vocês 2 livros. O primeiro é em Lucas capítulo 10. Você vai ler comigo do 38 ao versículo 42. E em seguida a gente vai para João capítulo 11. E depois João capítulo 12. Vamos ler junto comigo. Capítulo 10, versículo 38 ao 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Continua. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Esse é o primeiro texto. Vamos agora para João capítulo 11. Não tem como a gente ler todo, então vou saltar aqui alguns textos. No livro de João capítulo 11. Deixa eu ver aqui. João capítulo 11. Vou ler João capítulo 11, versículo 1. Vamos ler o primeiro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vamos mais um texto. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Continua. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Vamos pular já para o versículo 40. Coloca lá no versículo 40. Jesus respondeu: eu não disse a você que se creres verás a glória de Deus? 41. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no e deixe que ele vá. Agora capítulo 12, João, capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro,
muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com cheiro de perfume. Eu fiz questão de ler essas 3 passagens porque ela relata 3 episódios diferentes, mas na mesma família, né, na mesma casa. E cada episódio também com uma pessoa específica da casa. Se vocês olharem o primeiro texto em Lucas 10, a gente vai ver ali uma referência maior na pessoa de Marta, né? Jesus dá uma atenção maior em Marta. Depois vem a história de Lázaro, quando Lázaro estava doente, e em seguida ele morreu, e depois Jesus operou o milagre da ressurreição e vida em Lázaro. E em seguida o episódio de Maria, quando Maria vai com o seu vaso e quebra aquele vaso aos pés de Jesus, e ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Então são 3 episódios na mesma família. Olha como Jesus, como o texto mesmo fala em João, como Jesus amava aquela família, como Jesus amava aqueles 3. E a gente vê aqui nesses 3 textos que nós acabamos de ler, a importância de liberarmos, de vivenciarmos, de sermos impactados por essências específicas na nossa vida, que vai fazer todo o diferencial para que a gente continue na nossa jornada. Mas antes de iniciar, né, falando sobre esses pontos aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos, não fica de olho aberto não, a não ser que realmente não tenha condições. Mas fecha. Nesse momento, enquanto você está com os olhos fechados, tenta imaginar uma cena. Imagina aí que você entra numa casa e que imediatamente ao entrar naquela casa, você sente um cheiro bem agradável, um cheiro de flores, um cheiro de perfume. E aquele cheiro começa a trazer para você uma atmosfera de leveza, uma atmosfera acolhedora, uma atmosfera de paz. É tão bom um ambiente assim, cheiroso, agradável, leve. Mas imagina também que você agora vai entrar em um outro ambiente. E nesse outro ambiente o cheiro já não é tão agradável assim. Você sente cheiro de comida queimada. É um cheiro de arroz ou feijão queimado. Ou é um cheiro de azedo, de comida apodrecida, de esgoto que está incensando aquela casa, aquele lugar. O que é que você sente? Você sente um ambiente desagradável, vontade de sair daquele ambiente, não é verdade? Então olha para mim aqui. É importante que você entenda que se a sua casa espiritual, ela não estiver exalando um bom perfume, uma boa essência, ela vai impactar a vida das pessoas que chegam até você, tanto positivamente como negativamente, se você estiver exalando um outro cheiro. Então, pessoas que estão fisicamente com um cheiro desagradável, quem anda de ônibus sabe do que eu estou falando. A pessoa está lá, vindo do trabalho, cansada, aí chega um abençoado e levanta o braço assim, bem pertinho de você. O que é que dá vontade de fazer na hora dessa? Como diz o pernambucano, meter carreira. Sair dali, porque o negócio está desagradável. Você fica fazendo careta e, meu Deus, está fedendo, não estou aguentando ficar nesse lugar. Sim ou não, irmãs? Sim. Quando o cheiro não está muito agradável, as pessoas tendem a se afastar da gente. E eu falo isso tanto de forma física como também de forma espiritual. Quantas mulheres, elas estão vivendo uma vida desleixada com o seu físico, desleixada na sua casa, no seu lar, com a sua família. E isso, de certa forma, tem exalado um aroma. Você precisa discernir o aroma que você tem
é permitido deixar naquele ambiente. E assim como os cheiros físicos, eles tendem a marcar o ambiente, a nossa vida, ela deixa marcas também com as nossas atitudes. As nossas atitudes através também das nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos nos atentar acerca dos aromas que a gente tem liberado por aí, por aquilo que sai da nossa boca. É um ponto assim que nos leva a uma atenção especial. Será se você não está liberando algo que venha tanto amaldiçoar a tua vida como amaldiçoar a vida do outro? Sabe, muitas mulheres estão perdendo feio nos seus casamentos, porque tem amaldiçoado o seu próprio marido. Tem amaldiçoado seus filhos. Chamar seus filhos de miséria, de peste, de desgraça. Isso não é longe não, irmã, a gente crente faz isso. Mulheres que olham para o seu marido, aí diz, oh meu Deus... É o jeito, né? Vai com o que tem. Aí olha pro dorama. Oh, meu Deus, ele tem um olho puxadinho, é tão fofinho. É desse jeito. E a gente precisa ter muito cuidado com essas questões da nossa vida. Porque, de uma forma muito sutil, a gente vai liberando aromas, essências, e que quando é um aroma agradável, ok, você replica isso, você é elogiada, inclusive, né, em Provérbios 31, diz que a mulher que teme ao Senhor, ela é elogiada pelo seu marido, pelos seus filhos, e todos que estão em sua volta. Então, nós impactamos através do nosso cheiro, e eu falo também no aspecto espiritual, né? O cheiro espiritual. E a forma que você tem que identificar esse cheiro é justamente com as suas atitudes e com as palavras que saem da sua boca. Muitas mulheres, elas sofrem com uma síndrome mesmo de só abrir a sua boca para falar coisas que denigrem a imagem do outro. São mulheres, a gente está num ambiente aqui entre amigas, né? Todas aqui, muitas não se conhecem, mas algumas são muito íntimas. E a gente precisa ter cuidado até nisso, porque muitas mulheres estão passando algumas dificuldades, aí ela vai se aconselhar com a sua melhor amiga. Mas quando chega lá, ali no cantinho, perto da sua amiga, ela diz, oh, mulher, eu estou passando por um problema no meu casamento, não está sendo fácil, meu marido aconteceu isso. Aí começa a desabafar, ser vulnerável com aquela irmã, que é amiga dela. E aí, como ela tem aquela síndrome de só falar coisas que não edificam, ela começa a dizer, olha, mulher, se eu fosse tu, eu largaria esse homem. Se eu fosse você, eu largaria esse homem. A vontade de dizer... Não largaria não, irmã. A questão é que muitas mulheres que dão um conselho como este, não largam o seu marido, por mais ruim que ele seja. Não é verdade? Não larga. Mas aí chega para a amiga, aproveitando a vulnerabilidade dela, e começa... Não faça isso. Porque você está liberando aromas desagradáveis, que vai feder. E vai impactar a vida daquela sua companheira que ela confia tanto na sua amizade. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui algumas essências especiais que precisamos desenvolver e precisamos também receber na nossa casa. A primeira essência, ela... Tem na figura de Marta. A Marta liberou uma essência muito especial, que foi a essência do serviço e da hospitalidade. Marta, ela foi uma mulher muito hospitaleira. Ela tinha esse dom. A hospitalidade é um dom. Diga comigo, hospitalidade é um dom. É um dom. A Bíblia vai descrever como um dom.
É um princípio. E Marta, ela tinha isso. A Bíblia faz questão de mencionar, no versículo 38, que foi Marta que recebeu a Jesus. Então, foi ela que abriu as portas, foi ela que organizou tudo, foi ela que deixou a casa limpa, foi ela que deixou tudo ok para receber Jesus. Então, Marta aqui representa a essência de serviço e da hospitalidade, que se trata de um dom. Vamos só confirmar como se trata de um dom. Eu vou citar aqui alguns textos. Aí o pessoal da equipe da mídia tem que ser bem rapidinho, que eu esqueci de passar as referências. Romanos 12 e 13. Depois Hebreus 13 e 2. Romanos 12 e 13. Diz assim, ó: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Olha o princípio. Pratiquem. Hebreus 13 e 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolhem anjos. Agora, 1 Pedro 4 e 9, e depois Mateus 25 e 35. 1 Pedro 4 e 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Um ponto importante aqui. E Mateus 25 e 35, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, estrangeiro, e vocês me hospedaram. E olha que ponto importante aqui que a gente pode aprender com Marta, como uma mulher hospitaleira. Marta, ela possuía de uma forma inata mesmo esse dom da hospitalidade. E o ato de acolher, o ato de hospedar, e eu me refiro, não é só você abrir a porta da sua casa. Você pode ter esse dom hospitaleiro, abrindo a porta do seu coração, para ouvir pessoas, para acolher pessoas, ter empatia com as pessoas, saber ouvir mais, sabe? As pessoas que estão precisando ser ouvidas. Você pode ser hospitaleira, servindo, dando de comer, suprindo alguma necessidade pontual que aquela pessoa está necessitando. E pode ser hospitaleiro sem murmuração, que é um ponto importante, porque muitas pessoas, elas dão, mas elas reclamam porque dão. E aí tem que ter esse cuidado, porque é sem murmuração. Se você quer praticar, deseja, se você não, na verdade é um princípio, a gente precisa exercer este princípio. Então nós precisamos fazer isso sem murmuração, abençoando a vida das pessoas, praticando atos de bondade àqueles que necessitam. E sabe, tem muitas mulheres que eu conheço aqui da igreja, que são muito hospitaleiras. São mulheres que dá vontade de passar o dia... Esse é o perigo, né? Porque dá vontade de ficar o dia todo na casa dela, porque é tão hospitaleira que ela é. Cuidadosa com alguns detalhes. E é uma casa que a gente percebe gesto de nobreza, a gente percebe... um carinho muito grande, uma atenção, e a gente precisa nesses últimos dias desenvolver esse dom. Sabe por quê, irmãos? Irmãs? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. E você está começando a perceber. Eu sou da área da psicologia, então eu conheço muito bem o que é que está sendo a mensagem que está percorrendo por aí. A psicologia, em muitos pontos, tem ensinado um amor egoísta. Pense só em você, não se preocupa com o outro. E aí você tem que pensar em você, é você. Mas você não consegue derramar na vida de outras pessoas. É aquela mulher que, eu já fiz tanto pelo mundo, tanto pelos outros, que agora sou eu e ponto final, não penso mais em ninguém. Sem ela perceber, ela está desenvolvendo já um mecanismo mais egoísta.
ela começa a se fechar para o mundo, para as pessoas, ela começa a fechar portas, e a gente precisa ter esse cuidado com essa mensagem bem sutil que está sendo pregado por aí. E como hoje o mundo, né, a gente tem contato com as redes sociais, então muitas pessoas começam a pegar aquelas frasezinhas de efeito e levando para a sua vida sem perceber que pode até quebrar princípios. Então, a Bíblia diz que nós precisamos ser doadores, sim. Nós precisamos amar o próximo, sim. E cuidado com um pouquinho esse esfriamento que está aos poucos minando todo esse sentimento na sua vida. Porque nos últimos dias, é um sinal dos últimos dias, o amor de muitos esfriarão. E aí quando a gente vai ler esse texto, eu pontuo, muitos, não são todos. Então você não necessariamente não precisa estar inclusa nesse muitos. Você pode ter o seu amor pelo próximo, o seu dom de hospitalidade aquecido pelo Espírito Santo. Você pode liberar essa essência, irmão, porque é necessário. Muitas pessoas estão carentes espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E se não for você que está sendo ali ministrado pelo Senhor, que está recebendo de Deus, que vai entregar uma mensagem de alívio, de conforto para aquela outra pessoa ali, quem é que vai fazer isso? Se você agora se preocupa só com você mesmo, não pode. A Bíblia, ela ensina para a gente, Marta, ela ensina esse princípio, né, de sermos hospitaleira. E um outro ponto aqui, nesse princípio aqui na vida de Marta, que ela tanto era hospitaleira, como a gente também pode aprender sobre o serviço aqui em relação a Marta. É que Marta, ela se preocupava com a organização da casa. Ela preparava as coisas para Jesus entrar. E a gente precisa entender aqui um princípio importante, que é o princípio da limpeza, da organização. Sabe, o Senhor hoje, Ele nos convida a liberarmos essa essência na nossa vida, tanto espiritual como na casa onde nós estamos morando. Eu me deparo com situações, irmãs, tem burburinhos chegando, e tem mulheres que não conseguem manter a sua casa limpa. Se você for na casa dessa pessoa, eu fico tentando imaginar, meu Deus, o espírito de miséria está nessa casa. Porque a sujeira, atraindo desgraça para a sua própria casa por conta da sujeira. Mulher que fica com os pratos para lavar, virando à noite. Não, amanhã, hoje eu estou com preguiça, amanhã eu lavo. Os pratos do café da manhã. Aí vai só juntando. Meu Deus, a pia está desse jeito. Não, só amanhã de manhã eu lavo. Aí só que quando ela acorda no outro dia, dependendo da comida, a cozinha está fedendo a azedo. A barata já passou, na cozinha já fez a festa. No outro dia, durante o dia, porque é mais difícil à noite, sabe o que eu dizer? As moscas já estão fazendo morada. Aí só que tem a gente com doença da mosca, a virose da mosca dentro de casa, por conta da sujeira. E eu estou falando dentro do aspecto físico mesmo. Mulheres que não trocam o lençol há um mês, o lençol do quarto do casal. Um mês, chega a estar lá a marquinha do corpo, já fica lá, ó. Do grude. Meu Deus, troca o lençol uma vez na semana. Ah, pastor, é porque a senhora tem condições de comprar lençol, mas eu não tenho. Não, isso não é desculpa, não. Se não tem lençol para trocar, lave o que você tem de manhã, quando você acordar, bota para secar um só abençoado que Deus nos deu aqui no Nordeste, no Maranhão, pelo amor de Deus. Lava, coloca no bicarbonato, coloca na água sanitária, coloca no detergente líquido, mas lava, esfrega. Ou bota na máquina se tiver. Mas troca o lençol, minha irmã. Depois tu diz assim, ah, mas
as jovens fecham os ouvidos, com licença. Depois a mulher diz, é porque, pastora, o homem não me procura mais. O homem não me procura mais. Aí se eu tivesse a oportunidade de ir na casa dessa abençoada, eu ia deixa eu posso entrar no teu quarto? Eu não vou fazer isso, claro, mas eu espiritualmente me imagino entrando na sua casa agora. Posso entrar no seu quarto? Irmã, tu nem forrou a tua cama hoje? Porque tem gente que diz assim, eu não vou forrar a cama não, porque à noite eu já vou dormir mesmo, já vou desforrar. Aí fica, aí o marido perde o apetite mesmo. Até você, porque aquilo ali atrás desânimo, gente. Aí ninguém vai brincar com desânimo, né? Então, limpe. Deixa a sua casa cheirosinha. Sabe? Você pode lavar os seus lençóis. Aí eu estou pontuando aqui cozinha e quarto. Mas eu não quero nem mencionar aqui como estão as tuas gavetas da cozinha e do teu guarda-roupa. Se tiver o guarda-roupa. Aí eu digo para você, como é que Jesus vai entrar nessa casa, irmã? Porque Marta, ela organizou tudo. Para quê? Para Jesus entrar. Se está a miséria rodando feio na tua casa, não é Jesus que vai entrar na tua casa. Porque os demônios, eles se alimentam da imundície, da sujeira, da miséria. E aí você fica atraindo com as sujeiras no âmbito físico. Porque o âmbito físico já é um reflexo de como está a tua alma. Tem pecado, tem coisa que precisa se resolver aí dentro. Eu digo porque tem muitas mulheres que elas guardam rancores, falta de perdão na sua vida, e isso vai refletir justamente na casa. Eu já ouvi pessoas falando para mim, pastor, do mesmo jeito que eu faço, que eu tenho que fazer, o meu marido também tem que fazer. Desse jeito, eu estou falando bem assim, do jeito que fala comigo. Tem que fazer, são direitos iguais. E aí elas começam a comprar essa briga, que ela diz para o marido, olha, os pratos são teus, viu? Aí o marido não lava, né? Aí ela também não lava. Aí fica aquela briga. O que é isso aí? Coração cheio de mágoa, rancor, está guardando no coração, aí fica competindo com o marido. Eu não estou falando aqui que o marido não vem ajudar. Ele tem, num dia de uma rede de casal, traga seu marido, que eu vou falar também. Mas hoje é só para as mulheres. E você precisa ter esse cuidado. O meu marido, ele, em questão de arrumar a casa, ele não é lá essas coisas. Mas, irmã, quando o homem vai para a cozinha, faz uma comida daquelas. A Wérida conhece. E a Rose também. Faz uma comida e ele consegue fazer. Que eu sou assim, se não tiver os temperos, a comida não sai boa. Eu não gosto assim, não fico muito empolgada. Aí ele vai e entra em cena. Aí ele consegue fazer uma comida muito boa, com poucos temperos, com poucos ingredientes. Eu disse, rapaz. Aí eu começo a elogiar para poder ele fazer mais, né? Fazer de novo. Porém, quando eu olho para a pia, né? Tá daquele jeito. Mas aí eu já fui reforçada na comida ali. Aí eu já toco o barco, né? Mas tem mulheres que elas ficam com aquela pirraça com os seus cônjuges e termina que permitindo que a desorganização paire no ambiente. E isso vai atraindo a presença maligna mesmo. Depois, você nem sabe, mas está brigando com seu marido, está brigando com seus filhos, por conta de uma atmosfera que foi liberada ali, um aroma ruim, desagradável. Aí começa a entrar as murmurações, e murmuração atrai demônios.
E nós precisamos colocar em ordem para que Jesus entre na nossa casa e Ele possa operar milagres. Diga amém. Um outro ponto aqui na vida de Marta, ainda falando de serviço, é que Marta, ela era essa mulher cheia de aptidão para serviços. Ela era uma mulher hospitaleira, mas Marta, ela tinha um quesito assim que precisava ainda ser moldado na sua vida. A sua fé precisava ser amadurecida. Ela passou por alguns processos para que isso acontecesse. Mas Marta, ela terminava se distraindo demais com os serviços e esquecia a presença. Ela não sabia aproveitar muito bem as oportunidades que surgiam. Então, quando ela se apegava demais aos serviços, ela terminava aqui entrando um pouquinho naquele mecanismo dos afazeres, do mecanismo mais automático. Só eu, tudo sou eu tenho que fazer. Cadê minha irmã que não me ajuda? E aquilo ali revelou um pouco da ansiedade e a necessidade de controle de Marta. E isso já revela um ponto importante que ela precisaria desenvolver na sua vida, que era a devoção. Serviço sem devoção não serve, se torna vazio. Nós precisamos sim doar serviços, nós precisamos sim nos envolver em ministérios, fazer coisas, sabe, na nossa casa, ter o hábito da limpeza, mas não devemos esquecer o mais importante, que é a devoção. A devoção é prioridade, porque a devoção é o que vai firmar a nossa comunhão com o nosso Deus, para que Ele nos dê a direção certa, para que Ele nos ensine a forma de agir corretamente. Nós precisamos desenvolver a nossa devoção a Deus, que é a intenção de servi-lo, a intenção de agradá-lo, é fazer o nosso devocional diariamente. Então isso tem a ver, sabe, quando nós, muitas vezes, só fazemos, às vezes buscando um reconhecimento, só aplicando serviço, às vezes buscando um elogio, às vezes querendo que as pessoas venham nos aplaudir, e a gente esquece, sabe, da prioridade que é a devoção, a honra ao nosso Deus, glorificar o nome dEle, sabe, é fazer algo e entender que estamos fazendo para o nosso Senhor, sabe, é ali você está na sua casa sim, forrando a sua cama, mas aquele ato, você aplicar a devoção, você dizer: Senhor, eu estou forrando o leito aqui onde eu e meu marido deita, e eu quero nesse momento, Senhor, apresentar o meu casamento a Ti. Eu quero orar para que seja repreendido toda ação maligna no meu casamento, que o Senhor tire, repreende toda ação contrária, e ali você começa a entregar ao Senhor, começa a consagrar, começa a expulsar os demônios que queiram agir. É você estar lavando os seus pratos e dizer: Senhor, eu estou lavando esses pratos, porque daqui a pouquinho eu irei colocar a mesa ali, irei preparar o alimento para a minha família, a nutrição para a minha família. Senhor, me usa nesse ato. E naquele momento o Senhor te dá força, te dá direcionamento, te dá alegria, te dá ânimo para servir. E nós precisamos liberar essa essência. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque só fazer sem ter o coração na devoção a Deus, você se torna vazia. A Bíblia fala, pode aplaudir o Senhor. A Bíblia fala que uma metáfora que eu gosto muito de mencionar aqui, quando eu estou ministrando, sobre a metáfora da videira. Ele fala lá em um dos textos, ele diz: olha, sem mim nada podeis fazer. Por isso que toda ação sem Ele se torna vazia.
Porque sem Ele nada podemos fazer. Então a gente precisa ter uma vida conectada com Jesus, para que o nosso trabalho se torne um trabalho frutífero, libere um aroma agradável, uma essência que honre ao nosso Deus. Diga amém. Então a primeira essência é a essência do serviço e da hospitalidade. A segunda essência nós vamos ver já em Maria, que é a essência da adoração, a essência da devoção. Maria, lá em Lucas 10:39 e João 12:13, que nós já lemos, vai falar justamente que Maria, no primeiro momento, Maria estava o quê? Assentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Maria estava aproveitando cada oportunidade para adorar a Ele. E depois, em outro momento, Maria estava ali entre quatro paredes. Mas depois Maria, ela foi fazer isso de forma exteriormente. Ela foi revelar a todos a sua adoração a Jesus. E ela chegando lá naquele lugar, ela viu que Jesus estava ministrando, mas ela não se deteve, porque não tem hora para adorar, irmãs. Não tem um tempo para adorar. Você pode adorar em todo momento que você estiver fazendo a obra do Senhor, quando você estiver com seu filho, quando você estiver com seu marido, quando você estiver sozinho em sua casa, você pode sim se derramar aos pés do Senhor, porque isso Maria nos ensinou, o ato da adoração. Essa essência nós devemos exalar o tempo inteiro na nossa jornada, quando nós priorizamos de fato o que precisa ser prioridade. E nós precisamos ter esse cuidado, porque as distrações, elas têm uma função de roubar isso da gente. E a distração, ela pode ser qualquer coisa. Eu poderia mencionar sim as redes sociais, eu poderia mencionar sim você ficar na frente de uma televisão assistindo, maratonando série. Nada contra esses momentos também, que pode ser visto como um momento de lazer, de hobby, mas pode estar desigual aí. Talvez você está fazendo muito isso e esquecendo do principal, que é a adoração. Esquecendo de se derramar diante do Senhor, esquecendo de valorizar esse momento, porque essa história aqui, esse texto de Maria, onde Maria é mencionada, a gente vê que Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Quanto tempo você passa ouvindo a palavra do Senhor? Sim, ouvindo, porque quando você lê, você também ouve a palavra. Quanto tempo você tem se deliciado na palavra do Senhor? Se é a palavra do Senhor que vivifica a nossa alma e o nosso espírito. Irmãs, você pode buscar qualquer tipo de estratégia de autoajuda, mas nada substitui a palavra de Deus. Nada, absolutamente nada. Você precisa aprender a estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela nos dá direcionamento. Pastora, minha vida é muito ocupada, é muito atarefada. Deixa eu te dizer, cuidado com essas atividades. Porque você está colocando o seu coração nessas coisas. Deus pode tirar essas coisas de você também. Eu não estou lançando maldição. Mas é porque isso está tomando o tempo necessário que você deveria estar em adoração ao Senhor. Isso pode ser tirado de você. E precisamos ter esse temor, né? A essência do temor, para continuarmos sim com esse princípio da adoração. No ato da adoração, nós podemos compreender também que Maria, ela não só ficou aos pés de Jesus, que era muito importante, mas Maria, ela derramou um perfume caríssimo sobre ele, enchendo a casa em que eles estavam, com a essência daquele puro nardo, daquele perfume maravilhoso que estava sendo liberado. Porque
aquele perfume, ele era caro, era fruto de conquistas, de investimento, que Maria estava guardando há um bom tempo na sua casa. E aquela nos ensina que não adianta você ter posses, não adianta você ter um casamento modelo, não adianta você ter filhos impecáveis, não adianta você ter uma conta bem considerada no seu banco, não adianta você ter tantas conquistas e abandonar o principal, que é a adoração. Não adianta. Maria ensinou que não adiantava ela ter aquele vidro guardadinho lá na sua casa. Ela precisava fazer algo que surpreendesse ainda mais. E ela pegou aquele perfume e ela derramou. As pessoas passaram a criticá-la por isso. Por que ela faz com isso, com um perfume tão caro? Fazendo, derramando, desperdiçando. As pessoas vão criticar a sua adoração. As pessoas vão criticar a sua entrega total. As pessoas vão criticar a sua submissão a Deus. Mas só quem sabe de fato a sua intimidade com o Senhor é você mesmo e Deus. Então não importa o que os outros venham fazer, venham criticar. O importante é que você está focada naquilo que o Senhor acreditou a você, que é a adoração. Nós fomos formadas para adorar o nosso Deus. Diga amém. Devemos ser também uma mulher focada em dar o nosso melhor para Deus. Quando Maria derramou aquela essência, ela estava dizendo: é o melhor que eu tenho, é a minha excelência. Eu não vou fazer só por fazer. Eu não vou fazer de uma forma negligenciada. Eu não vou fazer só para receber aplausos e elogios. Eu não vou fazer somente para me manter ocupada. Eu não vou fazer apenas por fazer. Eu vou fazer o meu melhor. É a minha excelência. É o mais caro que eu vou derramar. Quando você faz isso, é um ato de adoração. E Deus, Ele está com sede desse tipo de adoração. Você acredita nisso? Deus, Ele tem sede dessa adoração excelente na nossa vida. Muitos estão adorando apenas para querer apenas encher o recipiente. Não adianta só encher o recipiente, você tem que derramar o recipiente. Você tem que despejar o recipiente, você tem que entregar o recipiente, você tem que se manifestar diante do Senhor em adoração. É assim que nós prestamos adoração ao nosso Deus. Aleluia! A adoração, ela torna Jesus visível através de nós. Quando nós tornamos Jesus visível através da nossa adoração, nós nos tornamos recipientes de valor, de sua graça, de sua bondade, do seu favor. Eu duvido uma mulher que adora o Senhor não ter a benevolência de Deus, a generosidade de Deus, a bondade de Deus. Você recebe, você é impactada porque você é uma adoradora. Então, nós aprendemos com Maria que a adoração é uma essência importante que nós precisamos liberar, a nossa rendição. E como eu já mencionei, onde há adoração, irmãs, não há murmuração. Se você pode distinguir dessa forma. Se o ato de serviço que aquela pessoa está prestando, ela vem com murmuração, então não é adoração. Ela está sendo vista, ela quer ser vista, ela quer ser aplaudida, ela quer ser elogiada. Aquilo não é adoração. Porque onde há adoração não pode acontecer murmuração. Porque a murmuração, ela é o fruto da incredulidade do coração. Então a mulher que está em adoração, ela não é uma mulher incrédula. Por isso ela não murmura. E a gente precisa ter esse discernimento para que possamos liberar frutos de gratidão, que é o fruto da adoração. E os frutos
murmuração normalmente exalam uma podridão na nossa boca. Sabe, a murmuração, ela libera palavras de maldição. A murmuração, ela denigre as pessoas. A murmuração leva você a se frustrar rapidamente. Você começa a dizer: não sei para que eu estou fazendo isso, só eu nessa casa, só eu nesse lugar, só tem isso para eu fazer e tal, e começa a murmurar, e aí depois começa a se frustrar, depois começa a criticar o outro, e é um ciclo interminável que você precisa trabalhar na sua vida. Então hoje eu declaro que você, eu, iremos manifestar esse aroma, essa essência ao longo da nossa jornada de adoração, amém? A terceira essência é a essência de Lázaro. Lázaro, ele manifestou a essência da esperança. Diga amém. Lá no texto que nós lemos em João capítulo 11, como é um texto muito longo, não tem como a gente se prender tanto a ele. Mas no versículo 43 e 44, tem a frase que diz: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Somente esse ponto mesmo que eu vou ler. Aqui nós vamos ver que Lázaro, ele foi essa manifestação da esperança naquela casa. A manifestação através da doença e logo em seguida da morte de Lázaro. O Senhor, ele entrou naquele lugar para manifestar sobre todos ali inseridos o aroma da esperança, porque a esperança só encontramos em Jesus, não é verdade? E aquele lugar já estava meio que um certo aroma de luto, de tristeza pela perda do irmão. Mas Jesus chegou e através da vida de Lázaro, daquela oportunidade em que Lázaro estava morto, foi liberado a essência da esperança e da ressurreição. É importante a gente compreender que quando Jesus ele entra na nossa vida, e isso não é clichê, irmão. Às vezes as pessoas terminam ouvindo tanto essa frase que esquece do poder que há nessa frase. Quando Jesus ele entra no ambiente, o impossível passa a se tornar possível. Agora, tenta mentalizar essa frase lá no leito do hospital com aquele ente querido. Tenta mentalizar essa frase lá quando a sua empresa está desenvolvendo uma crise terrível e você não consegue ver, só está saindo dinheiro, saindo, não está entrando, e você começa a ficar ali perdido. Começa a pensar nessa frase quando você está em crise com o seu marido e você já declarou até uma palavra de desesperança que é: ah, Senhor, eu já lutei tanto e eu não aguento mais, eu não tenho mais forças para lutar. Eu não consigo mais reagir. Deixa como está. A gente precisa começar a perceber que há poder nas nossas palavras. E quando Jesus ele entrou naquele lugar para se tornar presente naquele lugar, ele liberou palavras que fez o impossível acontecer. E ele usou a vida de Lázaro. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Essa palavra aqui, essa expressão, Lázaro sai para fora, ou Lázaro venha, como está aqui nessa versão aqui, venha para fora. Na maioria das versões você vai encontrar Lázaro sai para fora. E essa expressão, ela é na verdade um pleonasmo. É uma expressão redundante. Então, uma pessoa que sai, vai sair para onde? Para dentro? É para fora, não é verdade? Sai para fora. E aí Jesus enfatizou: Lázaro sai para fora. E essa expressão era necessária nesse contexto. Essa redundância foi necessária nesse contexto. Por quê? Porque Jesus não queria apenas que Lázaro saísse do sepulcro.
E quando eu falo sepulcro, você tem que ter em mente o sepulcro da época. É aquele sepulcro que parecia meio que uma gruta, né? E era coberto, fechado por uma pedra. Então, quem já viu, né, a foto do sepulcro que Jesus ficou ali por 3 dias. E aí Lázaro também ficou no sepulcro parecido. Então a gente vai ver que essa expressão era necessário porque Jesus queria enfatizar justamente o lado de fora do sepulcro. Porque Lázaro poderia ter acordado e ter ficado ali dentro mesmo do sepulcro. Porque era grande, dava para ficar ali dentro. Mas não foi isso que Jesus queria se referir. Ele disse, olha, eu não quero que você fique aí dentro do sepulcro. Eu quero que você vá, saia para fora do sepulcro e venha exalar essa essência de esperança, de que eu ressuscito, de que eu torno o impossível possível na vida das pessoas. E quando Lázaro saiu, muitos foram impactados com a sua saída ali. Mas muitas pessoas, elas estão até acordadas, mas elas não conseguem exalar a essência da esperança, porque elas permanecem ali dentro do seu sepulcro. Elas conseguem ficar ali presa a pensamentos, a frases de desesperanças. Eu trouxe aqui algumas frases muito comuns em pessoas que estão sem esperança, que estão vivendo uma desesperança. E aí eu vou citar algumas para vocês. Não vejo saída. Tenta aí ver se você já falou, já pensou sobre isso. Eu não vejo saída. Não consigo ver alternativa. Já tentei de tudo e nada muda. Não vale mais a pena. Ah, pastor, eu já orei, já jejuei, não teve jeito. Estou cansada de lutar. Não vale mais a pena. Nada nunca dá certo para mim. Deus me esqueceu. Não vejo propósito em nada. Não tenho forças para continuar. É tarde demais para mim. A vida perdeu o sentido para mim. Muitas pessoas já liberaram pensamentos assim na sua jornada, na sua vida. E isso significa que você está presa em um sepulcro. Você está até acordada, mas você está presa ali no sepulcro. Você não consegue ver saída. A pedra ainda está posicionada. Mas hoje, Deus, Ele está nos falando hoje, para mim e para você, que é a essência da esperança. Ele mesmo vai liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. O Senhor mesmo, Jesus, Ele vai se apresentar a você e Ele vai dizer: Lázaro, sai para fora. E você vai voltar a viver um novo propósito, a viver a sua vida com excelência, a viver uma novidade de vida, porque Deus, Ele quer isso para você. No lugar em que você falar: Deus, eu não vejo mais saída, Deus vai te lembrar que Ele sempre abre um caminho, mesmo quando você ainda não consegue perceber. Quando você disser: Senhor, já tentei de tudo e nada muda, Senhor, Ele vai lembrar de você lá de Eclesiastes 3, onde Ele diz que tudo tem o seu tempo determinado, e o tempo de Deus, minha irmã, é perfeito. Ele já está agindo. Jesus vai liberar esse aroma da esperança sobre você. Ah, mas pastora, não dá mais, eu estou tão cansada de lutar. Você pode até estar cansada de lutar, mas o Senhor vai te lembrar Isaías 40, onde Ele é aquele que renova as nossas forças. E você vai começar a voar como a águia.
Você vai começar a ver, sabe, as possibilidades na sua vida. Você vai começar a ter uma nova compreensão daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. Diga amém. E aqui nós aprendemos que quando Jesus chegou para liberar aquela essência, usando a vida de Lázaro, ele teve algumas situações que poderia ter impedido essa essência a ser liberada. Sabe qual foi? A própria vida de Marta. Lembra que eu falei no início que Marta, ela tinha uma fé, mas ela estava precisando amadurecer na sua fé. E essa experiência de Lázaro foi a oportunidade para que a fé de Marta fosse amadurecida, não fosse mais uma fé imatura. Marta, ela chegava e dizia: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, já cheira mal. Marta liberava palavras que ainda revelava uma fé imatura. Uma fé imatura, ela é baseada em tempo, em circunstâncias, em uma fé racional. Sabe, são pessoas que elas até acreditam em Deus. Elas até acreditam que Deus está ali. Mas elas não conseguem ver possibilidades. Elas mesmas vão impor limites através do tempo. Ela disse: se tu estivesses aqui. Se ela tivesse com a fé madura, ela dizia: Senhor, já que tu estás aqui, eu tenho absolutamente certeza que o Senhor vai ressuscitar o morto hoje. Porque é assim que uma mulher de fé madura age. Ela não foca nas impossibilidades do tempo. Oxa, Senhor, mas já faz 1 ano e nada foi resolvido. Já faz tanto tempo, eu tenho orado tanto e nada acontece. Eu não vejo nenhum sinalzinho, nem de uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Gente, olha a diferença da fé madura. Jesus chegou e disse: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que foi que o profeta respondeu? Ele já acreditava que ia chover. Uma pequena nuvem já foi suficiente para aquele homem, profeta, perceber que Deus mandaria a resposta. Às vezes a gente está tão presa no tempo, nas impossibilidades, nas circunstâncias, na nossa fé mais racional, que eu tenho que ver para poder crer, que a gente não consegue perceber uma nuvem do tamanho da mão de um homem que Deus está mandando para nos abençoar, para gerar bondade na nossa vida, para gerar milagres na nossa vida, para que você possa ver e contemplar a glória do Senhor. Hoje, um aroma de esperança vai começar a invadir o teu ambiente, a tua vida. Vai impactar a tua vida interior. Deus vai amadurecer a tua fé, porque Ele vai começar a argumentar com você. Ele vai começar a conversar com você até você entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. Porque o nosso Jesus, Ele não apenas faz milagres. Olhe para a pessoa que está perto de você, diga: Jesus, Ele não apenas faz milagres, Ele é o próprio milagre. Aleluia! E Ele já está aí liberando o aroma na sua vida. Ele já está aí. Então não se prenda à realidade humana. Entre hoje no nível de profundidade maior de sua fé. Porque a fé, ela vai abrir a porta para a quarta essência e última, para a gente finalizar. Que é a manifestação da glória de Deus. Em João 11:40, ele disse:
Não te he dito que se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele era o centro lá da casa da Marta, da Maria, do Lázaro. Ele era a manifestação da glória ali na casa daqueles 3 irmãos. E eu quero dizer para você, mulher, hoje, que Jesus também quer se tornar o centro da tua vida. Coloca a mão no seu coração e faz essa oração. Diga: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu coloquei as outras coisas como centro da minha vida. Nesse momento, eu permito que tu se torne o centro da minha vida. Sabe, amadas, quando Ele passa a ser o centro, a glória do Senhor passa a se manifestar, a presença de Deus, a manifestação, a poder, a milagres, a multiplicação. Você começa a ver coisas extraordinárias começando a acontecer. Por quê? Porque Ele se tornou o centro, sabe? Nós precisamos desenvolver na nossa vida o entendimento de construir todos os dias a presença de Jesus dentro da gente. Isso é permitir que Jesus seja o centro da nossa vida. E aí, quando nós construímos isso, Ele restitui muitas coisas que a gente perdeu ao longo da nossa vida, por conta da nossa incredulidade. Mas quando nós deixamos Jesus ganhar espaço cada vez mais, e como eu faço isso? Através da adoração, da leitura da palavra de Deus, através também do entendimento de obediência ao Senhor, de obediência às pessoas que andam com a gente, que estão sob nossa liderança, porque vai nos ensinar o caminho bom e agradável, né, na nossa jornada. Quando você passa a ter também um coração mais humilde, porque pessoas humildes, elas ganham o céu, irmão. Sabe, a glória de Deus, ela é manifestada através também da humildade. Você precisa permitir que a humildade ganhe potência. Tem muitas mulheres que estão muito orgulhosas, muito arrogantes. Elas não conseguem ouvir um conselho, uma orientação. Você sabia disso? Quando a gente vai falar, ou alguma líder vai falar, não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma, não é bem assim as coisas. Olha, porque eu tenho muita experiência na minha vida, viu? Não é bem assim, não. E aí você perde espaço. Porque a falta de humildade, o orgulho, ele apodrece os nossos ossos. E sabe o que significa? Significa morte espiritual. Você morre espiritualmente. Quando você se torna uma pessoa humilde, que busca a Deus, o Senhor começa a trazer vida. A glória dele começa a se manifestar na sua vida, na sua casa. Então, irmã, desce o queixo. Desce o queixo. Seja humilde. Abaixa a sua cabeça para o que precisa ser abaixado mesmo, para ouvir as orientações corretas e você possa ter progresso na sua vida espiritual, sabe? A glória de Deus, ela é uma essência que nós precisamos manifestar diariamente, porque ela transforma o impossível em possibilidades. Lázaro já estava morto, mas o Senhor, Ele liberou a palavra e a glória dEle começou a se manifestar naquele ambiente. Então não há limites para a glória de Deus. Não há limite. Eu quero profetizar na tua vida. A glória de Deus vai se manifestar de uma forma tão tremenda na tua vida, na tua casa. Deus vai trazer algo novo, vai surgir novidade na tua casa. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu estou no ambiente profético, então eu posso profetizar. Eu quero declarar na tua casa. Eu quero declarar. Coloque, se você trouxe bolsa, coloque agora a mão na sua bolsa. Se não, coloque no teu bolso. Ah, não trouxe nada não. Então coloca no coração mesmo. Profeticamente, Deus vai gerar em você capacidades para você empreender. Deus está destravando a tua mentalidade para se tornar uma mulher com a mentalidade empreendedora, de crescimento, de progresso, de
crescimento para a glória dele, somente para quem crê, porque quem crê verá a glória de Deus acontecer. Aleluia, aleluia. Eu declaro que a sua casa vai ser tomada sim pela glória de Deus. Você vai começar a liberar esse ambiente, sabe? É a essência do serviço, da hospitalidade, da adoração. E o Senhor vai começar a liberar palavras em você, na sua própria mente. O Senhor vai dar insight para que você libere palavras de esperança naquele ambiente em que você está. E aí quando você vier com o gatilho, liberando uma palavra de incredulidade, Deus vai gerar em você uma essência de esperança, e você vai lembrar de uma promessa, e você vai liberar a promessa, e você vai trazer vida, esperança para aquele ambiente, porque é assim que a glória de Deus se manifesta. Então quem crê verá a glória de Deus. Fique de pé, porque quando a glória de Deus se manifesta, tem vida. Quando a glória de Deus se manifesta, tem cura. Quando a glória de Deus se manifesta, tem mudança, tem transformação, tem libertação, tem salvação, tem prosperidade. Aleluia! Quando a glória de Deus se manifesta, o casamento pode até estar em processo de luto, mas o Senhor traz esperança. Ele disse: se você crer, você verá a minha glória. O teu filho pode até estar nesse exato momento em uma boca de fumo, mas eu libero agora uma palavra de libertação sobre ele. Todas as cadeias, principado, demônios, vai perder a força nesse momento, porque quem crê vê a glória de Deus acontecer. Quem crê vê a glória de Deus acontecer. O teu marido pode até estar preso lá naquele bar. Você diz: Senhor, nem queria voltar para casa, porque eu já sei a história que eu vou viver ali. Assim como o Senhor transformou água em vinho, Deus vai transformar a vida deste homem. Eu libero libertação sobre a vida dele agora. Ele vai ter nojo da bebida. Ele vai ter nojo da bebida. Eu declaro agora: ele vai ter nojo da bebida. Ele vai ter nojo da bebida. E você vai ser uma mulher hospitaleira. Você vai acolhê-lo naquela situação em que ele está. Deus vai te dar graça para acolher ele. E naquele momento, naquele ato de serviço, ele vai derramar a glória dele. Porque você é uma mulher de fé, você é uma mulher que crê. E aonde existe uma mulher de fé, a essência da glória se manifesta. A essência da glória de Deus se manifesta. Levante suas mãos para o alto. Eu libero sobre as mulheres. Mulheres, você que tem vivido um tempo de escassez na sua alma, eu libero cura sobre você agora. Toda a escassez na sua alma, escassez que tem gerado uma mentalidade aprisionada, escassez que tem te levado para o sepulcro e você não tem conseguido sair dali. Escassez que tem desenvolvido em você uma ansiedade, porque você pensa que está faltando algo, sempre está faltando algo, nunca é suprida as suas necessidades. Escassez quando você olha e percebe um vazio dentro de você, e aquilo tem levado a uma tristeza profunda na sua alma. Eu libero agora, aonde tem uma escassez instalada, que o Espírito de vida
possa invadir agora o seu coração, a sua mente, a sua alma, os seus ossos possam agora contemplar a glória de Deus. Coloque a mão na sua mente agora. Mulheres que ficam presas a sofisma, mulheres que ficam presas a algum pensamento limitante que tem aprisionado a sua visão de prosperidade. Você não consegue se ver como uma mulher próspera, bem-sucedida na sua vida. E eu não estou falando em dinheiro apenas, eu estou falando em ter uma vida próspera. Você se posicionar como uma mulher erguida, que consegue ver nas impossibilidades. Você consegue ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu quero declarar isso sobre a tua vida agora, que você possa agora enxergar, visualizar o seu eu do futuro. Visualize o seu eu do futuro agora. Comece a ver você ao longo da sua trajetória de vida, com a cabeça erguida, bem sucedida, pisando em lugares que você nem imaginava pisar. Você entrando em ambientes que você nem se via. Eu declaro agora sobre a tua vida. Visualize agora. Visualize agora. Eu não tenho recurso, é um pensamento limitante. Você vai dizer: não, eu posso até não ter recurso, mas eu sirvo ao Deus dos recursos. Logo eu tenho recursos. Eu tenho recursos. Começa a declarar agora: eu tenho recursos. Eu tenho recursos. Eu tenho recursos. Eu declaro agora: Senhor, eu tenho. Eu tomo posse agora. Eu tomo posse, Senhor. Oh, labaxeira, labarabaxê. Cheira, bababaxê. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sobre um principado que tem atingido a vida de muitas mulheres. O diabo tem se aproveitado desse principado e tem destruído almas, casamentos, famílias, negócios. A autoestima fica lá embaixo. E eu falo isso também no meu livro. Quem não adquiriu, adquira, por favor. Mas o principado da comparação, o que está por trás da comparação é o demônio eu dou logo o nome, é o demônio mesmo da inveja, que tem penetrado os corações de uma forma sutil, e você passa a se apoderar desse sentimento, e sem você perceber, você não consegue ter progresso, você não consegue ter prosperidade, você se esconde. Você quer ficar escondida. Deus não nos chamou para ficarmos escondidas, não. Com Maria nós aprendemos que Deus não nos chamou para ficarmos escondidas. Se tem um lugar para a gente se esconder, é lá nas asas da presença de Deus. Mas quando você já tem a consciência da proteção e do abraço, você precisa replicar isso para outras pessoas que ainda não têm essa consciência. Então a comparação, ela tem atingido através do demônio da inveja. É um principado. E você precisa ser liberta. Então, comparação, quem sofre com isso, precisa de libertação. Pastora, mas eu já sou da igreja, sou crente. Mas tem muita gente que está ainda presa a esse principado. Se cobra demais por conta disso, ou se diminui, ou diminui o outro por conta disso.
cobra demais o marido por conta disso. Ah, mas fulano é desse jeito, o casamento de Beltrano é assim, por que a gente não pode ser assim também? Ah, mas o marido de fulana levou para um restaurante tal, a gente não vai comer nem um espetinho na esquina. Comparação, aquilo ali já manifestou uma intriga no casamento, já vai ter briga, discussão, já mexeu na autoestima ali do casamento. E muitas mulheres nem percebem que por conta desse principado tem se afastado do propósito. Então tem libertação para a tua vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai sair desse sepulcro, porque a palavra de ordem é: sai para fora, para viver a vida, para viver o propósito, para manifestar a glória de Deus. Sai para fora, em nome de Jesus. Então nesse momento agora, a oração vai ser o seguinte: você vai colocar agora a mão no coração da sua irmã. Porque a comparação sempre é ligada ao outro. Então você vai orar pela sua irmã agora. E você vai fazer uma oração seguinte. Você vai orar. Depois, se ela for abençoada, depois não vai criticar não, viu? Porque ela vai ser abençoada. Você vai orar declarando sobre a vida dela tudo o que você gostaria para a sua vida. O que é que você gostaria hoje? Senhor, eu quero que o meu casamento hoje não está muito bem. Então eu quero que o casamento dessa minha companheira venha brilhar a glória de Deus 7 vezes mais agora. Você vai profetizar: Senhor, hoje minha conta está zerada, só tem 1 centavo, Senhor, para não fechar a conta. E o meu sonho era que agora caísse R$1.000 a minha conta, Senhor. Então eu declaro agora: vai cair dinheiro, o Senhor vai mandar, o Senhor vai dar recursos. Começa a declarar agora. O que é que você gostaria? E a pessoa que está recebendo a oração, se concorda, vai dizendo amém. Ela tem que ouvir a sua oração, viu? Ela tem que ouvir para ver se ela vai confirmar ou não. O amém é que vai dizer assim seja. Porque pode ser que tenha coisa que ela não queira. Então ela não vai receber. Declare, é um momento profético agora. E nós vamos adorar com canções enquanto você ora profetizando. Em nome de Jesus. Já não mais vivo eu, mas Cristo em mim. Agora livre sou, eu renasci. E todo o peso da morte não tem poder. Aleluia, me fez renascer. Deixa a glória de Deus se manifestar. Deixa o Espírito Santo te envolver agora. Enquanto você recebe, ora. Como esquecer o dia quando Ele me chamou, me tirou das trevas, pra luz me transformou, como Lázaro, me fez ver. E a fé que eu tenho hoje é mais que religião. Tenho esperança em Cristo, nele encontrei libertação. Como Lázaro, me fez reviver. Já não mais vivo eu, mas Cristo em mim. Agora livre sou, eu renasci. E todo o peso da morte não tem poder. Aleluia, me fez. Abraça essa irmã agora bem forte. Abraça ela. Já não mais Abraça sua irmã. vivo eu, Menina.
ministre, cele com um abraço. Aleluia. Agora livre sou, eu renasci. Aleluia. Todo o peso da morte não tem poder. Aleluia, me fez reviver. Aleluia. Você pode selar esse momento com um lindo aplauso ao Senhor. Quis me segurar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. A morte quis me segurar, Mas Cristo disse Ele é meu. A morte quis me segurar, mas Cristo